Boa noite, meu nome é Norma Terezinha Oliveira Reis e eu vim aqui para compartilhar a minha experiência de estágio na NASA. No ano de 2008, eu fiz um estágio na maior agência espacial do mundo, uma das maiores do mundo, a NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. E hoje eu vim contar um pouco de como que essa história aconteceu. Tudo começou quando eu tinha 5 anos de idade, que eu gostava de observar o céu e as estrelas, as constelações, e eu observei o cometa Halley com 6 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu entrava nos computadores públicos aqui da cidade de Curitiba, é, e eu observava por meio dos sites da NASA o trabalho que a NASA fazia, sondas, naves. Eu observava esse trabalho, acompanhava esse trabalho da NASA. E com 13 anos de idade, eu fundei um clubinho de astronomia aqui no bairro onde eu moro. Eu moro até hoje no mesmo bairro. É, e nesse clubinho de astronomia, eu e os vizinhos, a gente observava o céu, a gente discutia sobre astronomia, era bem envolvente. E eu ganhei duas lunetas do meu pai, uma luneta com 10 alcances, quando eu era mais nova, e depois, quando eu já era adolescente, ganhei uma luneta com 20 alcances, uma luneta com um tripézinho para observar melhor o universo. E, e aí, com 13 anos de idade também, eu entrei nos sites da NASA, descobri endereços da NASA na internet, comecei a mandar cartas. A minha mãe me dava uma mesada todo mês e eu usei uma das minhas mesadas para pagar uma professora particular de inglês para escrever uma carta para mim. E nessa carta eu dizia que eu era uma aluna de escola pública, que eu gostava muito do que a NASA fazia, que eu gostaria de receber materiais para saber mais, que eu tinha o sonho também de me tornar astronauta, né, na época. É, e aí a NASA começou a mandar materiais para mim, livros, brochuras, é, marca-páginas, adesivos, fotos, pôsteres, muita coisa bacana. Eu fiz assim uma reserva técnica de material da NASA, né? Muito legal. E eu lia, eu arquivava, mostrava na escola, era muito bacana. E eu sofri bullying na escola. Uma das coisas que, é, se não fosse o apoio dos meus pais, do meu pai principalmente, se não fosse o apoio do meu pai, eu não sei se eu teria suportado, porque era muito intenso aquele bullying, era muito difícil suportar aquele bullying. É, mas esse é um lado sombrio da minha história. E eu segui a minha trajetória, daí eu fiz o curso de magistério, porque eu gostava de brincar de boneca como professora. Daí eu agrupava minhas bonecas e brincava de professora. Daí eu quis ser professora, me tornei professora primária de formação, e depois decidi fazer pedagogia no ensino superior. Meu pai queria que eu seguisse a medicina, mas eu não gostava da medicina, mas meu pai me deixou à vontade para escolher a trajetória que eu quisesse, né? Daí eu escolhi a pedagogia. Passei em primeiro lugar no curso de pedagogia diurno da Universidade Federal do Paraná, é, que foi a única universidade que eu tentei na época, e eu passei nessa colocação em primeiro lugar, né? E graças a Deus. E aí depois eu me formei e passei no concurso do Ministério da Educação, Brasília. Deixei Curitiba, fui trabalhar em Brasília. Em Brasília, eu comecei a estabelecer algumas parcerias com a Agência Espacial Brasileira. E por meio dessas parcerias, por exemplo, teve uma parceria que eu ia nos estados, junto com uma equipe, levar conhecimentos de sensoriamento remoto como recurso didático no ensino médio para as escolas públicas dos estados diversos da federação.
E, e aí, depois disso, eu conheci uma pessoa na Agência Espacial Brasileira que me colocou um contato que me trouxe o conhecimento de uma universidade chamada International Space University, que é uma universidade que fica na França e que ela aceita alunos com qualquer formação acadêmica, então podem ser médicos, advogados, engenheiros, cientistas, professores, qualquer formação acadêmica e qualquer perfil, qualquer trajetória profissional também. Claro, eles escolhem as pessoas que eles consideram mais promissores, mais talentosos, que podem ter um maior sucesso ali na grade programática deles, né? E o bacana também dessa universidade é que eles oferecem 3 meses de estágio. E esse estágio pode ser feito em qualquer agência espacial do mundo ou qualquer indústria do setor aeroespacial. Não significa necessariamente que qualquer um possa ter portas abertas para a NASA. Tanto que foi isso que um conhecido meu me explicou, que se eu quisesse fazer o estágio na NASA, não bastaria eu ir para a universidade e tentar contactar a NASA quando eu estivesse lá. Ele disse, não, tente antes de você ir para lá. E foi o que eu fiz. Eu peguei um catálogo daqueles que eu tinha recebido lá com 13 anos, 14 anos, 15 anos que eu recebi da NASA e comecei a mandar e-mails para os contatos que tinha lá. E aí nesse e-mail eu anexei o meu currículo e eu anexei um projeto de pesquisa que eu tirei alguns dias, uma semana mais ou menos, para ir no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos. Fui nas bibliotecas, conheci pessoas, pesquisei muito e construí um projeto de pesquisa em educação para astronomia. E aí eu mandei esse projeto de pesquisa junto com o meu currículo para cientistas da NASA. Eu recebi muitas negativas, porque eles diziam que como eu não era uma cidadã norte-americana, eles não poderiam me ajudar, porque eu não tinha nacionalidade norte-americana. Mas eu continuei tentando, continuei insistindo. Inclusive algumas pessoas da NASA me chamaram a atenção, mas eu ignorei aquilo e continuei insistindo. E aí, um dia, um daqueles cientistas disse que eu era bem-vinda a telefonar para ele. E eu me lembro perfeitamente desse dia, eu estava na sala de um professor e eu usei o telefone dele para ligar lá para a NASA e para o cientista, conversei com ele e ele me disse que não podia prometer, mas que ele ia ver o que ele podia fazer. E aí, desse dia em diante, eu mantive um contato ocasional com ele e fui aprovada no curso de mestrado na França, consegui bolsa de estudos pela Latam, quer dizer, bolsa não, consegui as passagens aéreas pela Latam, que era TAM na época, e eu consegui uma bolsa de 6 meses de estudos pela Embaixada da França no Brasil. E depois eu consegui outros patrocínios que, somados, compreenderam o meu pedido de mestrado na França. Foram vários patrocinadores, na verdade. Teve até a Assembleia Legislativa aqui do estado do Paraná, teve Inmarsat, que é uma empresa de satélites lá da Europa, e vários outros patrocinadores. E foi uma luta para conseguir cada patrocínio desses. Cada patrocínio tem uma história. Daí eu tinha um armário com vários arquivos da minha trajetória. Tinha os patrocínios que eu consegui, os patrocínios que eu estava tentando, os que deram certo, os que estavam em andamento, os que não davam certo eu jogava fora. E tinha toda uma logística ali, daqueles trâmites, daquelas tentativas que eu estava fazendo, né, para conseguir o estágio
para conseguir os patrocínios que me permitissem fazer o mestrado na França e o estágio na NASA. E aí, 6 meses, aproximadamente 6 meses depois de eu ter começado o curso de mestrado na França, um curso muito desafiador, porque tinha matérias de engenharia, tinha matérias científicas, e eu, como aluna de humanas, para mim era bem mais difícil, porque, claro, não tinha muita base, né? Eu fiz uma pesquisa, quando eu estava fazendo pedagogia, eu fiz uma pesquisa em física de partículas pela Faculdade de Física, Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, mas não foi suficiente para preencher a lacuna de matérias duras, digamos assim, das engenharias, das exatas, né, no meu perfil. Então eu sofri bastante, do começo ao fim do curso. Foi um ano penoso para mim, e academicamente falando, né? Mas a experiência em si foi muito rica, muito gratificante. E daí finalmente chegou o período do estágio na NASA. Foi aprovado pela sede da NASA em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. Foi, graças a Deus, meu mentor, ele conseguiu a aprovação para mim. Ele lutou para conseguir essa aprovação para mim lá e conseguiu, graças a Deus. E aí eu embarquei para a NASA. Detalhe, essas passagens para os Estados Unidos estavam incluídos no programa de mestrado. Então não saiu, quer dizer, saiu do bolso do patrocinador lá, mas assim, estava incluído no programa, no pacote, digamos assim, né? E aí eu fui para a NASA. Imaginem a emoção, né, de chegar lá, e a alegria da conquista, né, de um sonho, de passar a vida toda sonhando em estar naquele lugar tão cobiçado, e finalmente chegar lá, estar no meio dos maiores cientistas do mundo, dos maiores pesquisadores, uma agência espacial que ela é linda, ela é deslumbrante, ela é, como diz na expressão, na gíria, né, top das galáxias, e literalmente, né, e então assim, aqueles quadros cheios de, aquelas paredes cheias de quadros, cheias de pôsteres da NASA e certificados dos cientistas que ganham prêmios todo ano, quase todos os meses, e cheio de certificados. Eu lembro que tinha a sala de um dos meus mentores que era cheia de penduricalho de astrônomo, né? Coisas de astrônomo. Tinha uma bruxinha, tinha umas coisinhas assim, sabe? Uns brinquedinhos assim. E era assim uma atmosfera muito amigável e umas pessoas muito simples, muito, claro, muito experientes, muito capazes, mas muito simples no convívio, que não dá para você olhar e dizer assim, nossa, que é um cientista da NASA, porque eles são tão simples assim no modo de conversar que você nem percebe que está falando com um pesquisador da NASA, né? É, é realmente de uma simplicidade incrível. Um dos princípios lá é a agilidade. As pessoas são muito ágeis, elas primam pela agilidade, porque é, é um empreendimento muito complexo, né? Então você não pode se dar o luxo de perder tempo, né? Cada segundo é precioso, né? Então, assim, é preciso ter consideração com o tempo despendido em cada atividade. E eu fiz 2 pesquisas enquanto eu estive lá. Uma sobre eclipses ao longo dos séculos, como que as diferentes civilizações viam, reagiam, interpretavam os eclipses do Sol e da Lua no céu. Os imperadores precisavam que os astrônomos ou astrólogos dissessem a ele o significado de um eclipse no céu. Era função, por exemplo, na China antiga, era função do astrônomo observar o céu e manter o imperador informado do significado daqueles fenômenos astronômicos para o seu rei ali, para o seu imperador. E tem uma história de um eclipse que é de 2 astrônomos que eles ficaram bêbados na véspera do eclipse e eles falharam em prever o eclipse. E o imperador queria organizar
a população para bater tambores e para tirar flechas no céu, que ele queria espantar o terrível dragão que engolia o sol e a lua durante um eclipse do sol, que era isso que se acreditava na época. Não que o imperador necessariamente acreditasse nisso, mas ele queria que o povo acreditasse, porque ele queria que o povo achasse que ele, o imperador, tinha poder sobre os fenômenos que aconteciam no céu. Então você imagina que poder que isso daria para o imperador. Então ele não pôde organizar aqueles times de batedores de tambores e atiradores de flechas, e ele ficou muito furioso e ele mandou decapitar os astrônomos. E eles foram mortos pela negligência de terem falhado em prever o eclipse do Sol. E surgiu uma lenda de que desde então nunca mais se viu um astrônomo bêbado em véspera de eclipse. Tem outra história também de uma batalha do rio Arrales, que foi interrompida devido a um eclipse chamada Guerra do Eclipse, que foi um eclipse que foi previsto por Tales de Mileto, aquele filósofo grego lá. Então, conta-se que os medos e os lídios estavam lutando, estavam em guerra, e essa guerra foi repentinamente interrompida porque aconteceu um eclipse do Sol, escureceu o dia. Então aqueles que estavam em confronto, que estavam em combate, eles entenderam que era um sinal dos deuses para que o confronto cessasse. Então cessou o confronto. Tem outro eclipse também que foi em ocasião da crucificação de Cristo. Então conta-se, inclusive na Bíblia, que houve eclipse no dia da crucificação de Cristo. Alguns dizem que o eclipse foi solar e que houve um terremoto, que houve grande destruição por conta do terremoto, que foi o eclipse mais longo de toda a história até então, que da 6ª hora em diante dava para ver as estrelas no céu. E conta-se também que a lua foi avermelhada no céu, tinha poeira suspensa no ar. E então, assim, o eclipse do Sol associado ao terremoto e o eclipse da Lua associado à poeira. Então, conta-se que houve eclipse do Sol e da Lua na crucificação de Cristo. Se o eclipse foi do Sol ou da Lua, ou se foram os dois, não sabemos. Mas é o que conta a história, inclusive na própria Bíblia Sagrada. E tem um outro eclipse, que é o eclipse de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele ficou encalhado numa ilha da Jamaica e ele não tinha provisões, ele não tinha comida, bebida. Então, ele precisava que os nativos daquela ilha fornecessem essas coisas para ele, para a tripulação dele. Então, o que ele fez? Ele ofereceu quinquilharias, bobaginhas, presentinhos para os índios em troca de comida, de bebida, de provisões. E aí ali eles ficaram. Só que com o passar do tempo, a hospitalidade acabou. A tripulação de Colombo começou a ficar agressiva com os nativos, e os nativos começaram a ficar hostis com a tripulação de Colombo. Então o cacique chamou Colombo e disse para ele que não ia fornecer mais suprimentos. E aí Colombo ficou desesperado, porque ele pensou, puxa vida, a gente vai morrer de fome, porque a gente está aqui encalhado, não tem suprimentos, não tem como conseguir. Aí ele veio com um plano engenhoso. Ele sacou do bolso um calendário que ele tinha com previsões de eclipses para muitos anos. E aí tinha um eclipse da Lua que estava vindo, e seria exatamente naquele momento. Ele teve muita sorte, seria sorte. E aí ele disse que eles eram cristãos, que o Deus deles estava muito zangado com a forma como eles estavam sendo tratados pelos índios, e que ele, como sinal de descontentamento,
e escurecer a lua e que haveria fome e peste para aquele povo. E aí, na medida que ele falou, a lua começou a escurecer no céu e ficar avermelhada, cor de sangue. E os índios ficaram desesperados, começaram a se descabelar, correr de um lado para o outro. E disseram para Colombo que eles iam suprir todas as necessidades de Colombo enquanto fosse necessário, pelo tempo que fosse necessário. E então Colombo disse: eu preciso consultar o meu Deus para ver se ele vai dar o perdão. E aí ele se trancou numa cabine, esperou o eclipse do sol chegar quase ao término, e quando estava chegando ao término, Colombo apareceu e disse que o Deus dele daria o perdão, contanto que suas necessidades fossem supridas, que suas necessidades de suprimentos fossem supridas. E aí os índios prontamente concordaram. E aí, enquanto Colombo precisou ficar ali naquela ilha, ele e a tripulação dele tiveram todos os suprimentos que eles necessitavam. Tudo pelo conhecimento prévio de um eclipse da Lua. E esse não é o único caso na história em que a gente vê um eclipse sendo usado para manipular populações. Mark Twain e outros contam histórias em que eclipses foram usados para manipular imperadores, pessoas que tinham conhecimento do eclipse usavam o fenômeno para manipular governantes, a população, para obter favores, para obter benefícios diversos, para se safar de situações difíceis. Então, assim, os eclipses foram muito usados. E existem muitas lendas sobre eclipses. Por exemplo, tem uma lenda no Japão que diz que o veneno cai do céu nos poços. O veneno vem do eclipse. Na Bolívia, acredita-se que cães mordem a face da lua em um eclipse lunar, por isso que fica avermelhado, é o sangue da face da lua que está escorrendo, que os cachorros morderam a face da lua. Tem outra lenda dos aborígenes que diz que o sol e a lua são marido e mulher, e eles puxam as cortinas do céu para segurar a sua privacidade. Então tem muitas histórias de eclipses. E também, outra pesquisa que eu fiz foi sobre projetos educacionais da NASA. A NASA possui o empreendimento educacional mais robusto que eu já encontrei em todas as minhas pesquisas no mundo todo, porque tem projetos para professores, para alunos. A Rússia também tem um projeto educacional muito robusto, a Agência Espacial Russa, mas que de acordo com o que eu pesquisei, a dos Estados Unidos, da NASA, ainda consegue ser maior, porque eles têm muitos projetos que são internacionais, como por exemplo o Programa Globe, que a Agência Espacial Brasileira ela abraçou o Programa Globe, que tem alunos do mundo todo, quer dizer, de quase todo mundo, coletando dados científicos, seguindo protocolos científicos, para que diversos cientistas no mundo todo usem esses dados em suas pesquisas. E então, o programa Globe é um exemplo de um programa internacional da NASA, mas há outros programas internacionais da NASA como o EarthCan e o MoonCan, que são respectivamente uma câmera para observar a Terra e uma câmera para observar a Lua. Então essas câmeras tiram fotos da Lua e da Terra e compartilham com alunos do mundo todo. E esses alunos fazem projetos diversos nas escolas e compartilham com colegas internacionais também. Então acaba sendo não só um projeto internacional, mas é um esforço internacional também, um projeto, um programa de cooperação internacional entre alunos de escolas do mundo todo, que interagem e que trabalham em conjunto. A NASA tem projetos para observação de Júpiter, né, do Sol, ouvir sons do Sol, sons de Júpiter, sons da Via Láctea. Você ouve, tem sonzinhos, barulhinho assim, que eles captam lá e você consegue ouvir. E alunos com deficiência visual
se inserem nesses projetos e eles conseguem participar porque não precisa observar o astro, basta que você ouça o astro. E é por isso que se diz que podemos ouvir estrelas, né? Literalmente. E aí esses alunos com deficiência visual conseguem produzir ciência tanto quanto o aluno que enxerga, né? Chamado aluno vidente. Tem muitos outros projetos, por exemplo, Escolas Exploradoras, que é um projeto voltado para comunidades carentes, comunidades de baixa renda, lá dos Estados Unidos. É um projeto voltado à escola dos Estados Unidos, porque a NASA tem projetos só para os Estados Unidos e tem projetos internacionais, projetos, programas, né, parcerias. O programa Globe levou muito tempo para conseguir vir para o Brasil. Foi, na verdade, uma luta para esse programa poder vir para o Brasil. Teve muita burocracia, muita polêmica, né? Porque tinha gente que achava que eles iam usar os dados dos alunos para ferir a soberania nacional, não sei o quê. Então, assim, foi um projeto que deu muito pano para manga, que deu muito pano para manga para conseguir vir para o Brasil, né? Finalmente, graças a Deus, eu acredito que é um projeto para o bem, não acredito que seja um projeto para o mal. E graças a Deus ele está no Brasil e os alunos brasileiros estão fazendo ciência junto com milhões, acredito que milhares de alunos ao redor do mundo estão fazendo ciência com a NASA e com os vários cientistas que se beneficiam desses dados, né, coletados do meio ambiente, seja do solo, seja da água, seja da vegetação. Então, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.